E aí, a partir das escalas, a gente pode montar os intervalos. Eu montei aqui uma tabela grande com todas as escalas, então vocês aproveitam para conferir se vocês acertaram. A escala de Dó, escala de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vocês podem montar a escala de Dó sustenido, a escala de Ré bemol, vocês podem montar essas escalas. Agora os intervalos. O que seriam os intervalos? A distância entre uma nota e a outra. A gente vai calcular no começo a distância entre a fundamental, que é a nota principal da escala, a fundamental de Dó é o Dó, a fundamental de Ré da escala de Ré é o Ré, a fundamental da escala de Mi é o Mi, assim por diante. A distância entre a fundamental e outra nota da escala. Então, quando eu vou, por exemplo, do Dó para o Ré, eu andei uma segunda. Eu fui da primeira nota para a segunda, eu andei uma segunda. Quando eu vou do Dó para o Mi, eu andei uma terça. Quando eu vou do Mi para o Fá, do Dó para o Fá, desculpa, eu andei uma quarta. Na escala de Mi, se eu andei do Mi para o Fá sustenido, porque na escala de Mi o Fá é sustenido, eu andei uma segunda. Quando eu vou do Mi para o Sol sustenido, porque na escala de Mi o Sol é sustenido, eu andei uma terça. Quando eu vou do Mi para o Mi aqui, eu andei uma oitava. E assim por diante. A distância entre as notas de uma escala, entre a nota principal, a fundamental, e outra nota, por enquanto. Depois isso daqui muda. Então a gente está indo do Dó para o Fá, a gente está dando uma quarta. Eu estou indo do Mi para o Lá, eu estou andando uma quarta também. E vocês repararam que aqui embaixo eu pus umas letras. J, M, M, J, J, M, M, J. Existe uma razão para isso, mas em termos práticos, toda vez que a gente faz um intervalo de segunda, por exemplo, Dó para Ré, eu vou chamar esse intervalo de segunda maior. Quando eu vou do Dó para o Fá, eu vou chamar de quarta justa. Por enquanto são nomes. Então a gente tem que pensar um pouco, usar essa tabela, mas depois a gente se habitua a fazer isso. Se eu estou indo do Fá para o Lá, eu estou dando uma terça maior. Se eu estou indo do Sol para o Dó, eu estou dando uma quarta justa. E assim por diante. E vocês repararam que existe um número aqui 2 e do lado 9, 3 e do lado 10, 4 e do lado 11. Porque esses intervalos, essas escalas continuam. Então, para não escrever para cá, eu resumi aqui, porque a gente ia ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré de novo, Mi de novo, Fá. Então, quando a gente calcula do Dó para o Ré aqui, eu estou dando uma segunda. Mas se eu andasse do Dó para o Ré, que estaria aqui, eu ia ter andado uma nona. Então aqui eu só resumi, porque uma distância entre o Dó e Ré pode ser uma segunda se o Ré estiver aqui, e pode ser uma nona se o Ré estiver aqui. Uma distância entre o Ré e o Fá sustenido pode ser uma terça se o Fá sustenido estiver aqui, e pode ser o quê? Uma décima se o Fá sustenido estiver aqui. Então isso daqui é uma matemática pura. São cálculos, mas são simples, depois vocês se habituam. Então lembrar, intervalo é distância, por enquanto, entre uma nota fundamental da escala e as outras da escala. A gente calcula isso olhando essa tabela, então do Dó para o Fá uma quarta e assim por diante. Em todas as escalas existe isso, e a gente tem que lembrar que os intervalos têm nomes distintos. Intervalo de segunda ou nona, a gente vai chamar de maior. Intervalo de terça ou décima, maior. Intervalo de quarta ou décima primeira, justo. Intervalo de quinta ou décima segunda, justo. E assim por diante. Isso daqui, além de classificar os intervalos, vai mais para frente orientar a gente para a construção de escalas. Então esse assunto é importante. O que é legal, vocês darem uma olhada e vocês depois fazerem alguns exercícios. Existem vários nesses livros, né? Que eu vou indicar depois para vocês. Mas é interessante, então, intervalo entre duas notas.